Olá, pessoal. Saudações de paz e muitas alegrias a todos os filhos e filhas de Deus. Com muito prazer, com muita alegria, compartilhando da graça de Deus, eu tenho o enorme prazer de me dirigir a você hoje com esse projeto fantástico, fabuloso. Quero compartilhar com vocês de algo que eu considero uma das coisas mais importantes que existe, porque eu vou compartilhar com vocês do plano de Deus para esta humanidade, com muita graça, com muita alegria, com muita gratidão no coração. Eu quero apresentar para vocês o nosso livro, né? O nosso livro Retornando à Imagem e Semelhança de Deus. Este livro, ele é fruto de muito esforço, de muito trabalho. E se você der a oportunidade, de ouvir sobre este livro e de querer entender o que é que esse livro significa, ele tem o poder de transformar vidas. Isso é o que nos enche de alegria, é o que nos dá força para a gente continuar. Porque se a gente fosse cobrar por um material desse, não teria nem como colocar valor, porque ele é de um valor inestimável, incalculável. Algo que não se pode precificar. Algo que não teria como, não teria valor que alcançasse. Um valor monetário que chegasse ao ponto de dizer: o valor deste livro é esse. É um material fantástico. Se você se der a oportunidade de ouvir, de entender, de ver várias vezes esse vídeo e os próximos vídeos que a gente vai começar a fazer sobre este livro, você vai comprovar isso. Por enquanto, aqui está a primeira etapa, porque aqui está o livro impresso numa gráfica normal. Mas a segunda etapa desse material, a segunda etapa do nosso sonho, é a etapa da publicação deste livro. E eu já espero muito contar com a sua ajuda. De que forma você vai poder me ajudar? Você tem como você me ajudar? E tem como você ajudar você mesmo e ajudar outras pessoas através desse material. Divulgando esse material. Orando para que a segunda etapa deste material, deste livro, se cumpra, que é a publicação. O livro já foi aceito por uma editora e ela cobrou um valor para que a gente possa imprimir, para que eles possam fazer a edição do livro e imprimir. E nós estamos trabalhando, pedindo a ajuda de Deus e a oração das pessoas que vão ver esse material, a divulgação, e o poder de Deus será ativado através da sua oração para que a gente venha adquirir a quantidade, o quantitativo financeiro para poder mandar este livro para a gráfica e ele ser impresso fisicamente e também ser impresso através de outras mídias, né, chamada de e-book, que é o livro eletrônico, e assim esta obra alcançar muita gente. Mas eu estou muito entusiasmado, fruto de muito trabalho. O livro que tem por título Retornando à Imagem e Semelhança de Deus. É uma nova abordagem sobre religião, natureza de Deus e do ser humano. E a partir de hoje nós vamos trabalhar nesse material para que você possa compreender
o valor inestimável que tem esse trabalho, que eu garanto, ele pode transformar vidas. Então, a partir de hoje, eu te peço, me acompanhe. Hoje é a primeira parte, a abertura desse trabalho. Nós vamos trabalhar este livro até o final dele. Vão ser vários vídeos que a gente vai gravar, vídeos curtos, de no máximo meia hora, para que não fique cansativo. E vamos falar do conteúdo desse livro. E depois, Deus proverá. Mas nós vamos trabalhar de uma forma organizada, da primeira página até a última página, parando quando for preciso para fazer um comentário e tentando explicar da melhor maneira possível, para que você possa extrair o poder que contém neste livro, porque é o poder da palavra de Deus. E é o poder que, como eu já disse anteriormente, pode sim transformar vidas. E esse é o principal objetivo. Então, quero fazer aqui a apresentação da NOE, na sigla NOE, Nova Ordem Evangélica. Nova maneira de ver o que já está escrito. Um novo olhar em cima daquilo que já está escrito na Bíblia. Ordem é uma relação inteligível estabelecida entre uma pluralidade de elementos, organização, estrutura, e evangélica, porque é conforme manda o Evangelho, que segue a lei de Cristo e o reino de Deus. Então a NOE, a nova ordem evangélica, é uma nova maneira de olhar para o que já está escrito, de forma organizada e estruturada, e conforme manda que se siga a lei de Cristo e o reino de Deus. A introdução, o episódio do Éden, demonstra duas coisas. A primeira é que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Isso é indiscutível. Todas as principais religiões do mundo, elas entendem, ou pelo menos elas aceitam, como nós aceitamos, que o homem foi criado, foi feito à imagem e semelhança de Deus. Agora, entender isso é de suma importância. E é o que este trabalho procura fazer. Que as pessoas entendam de uma vez por todas o que é que significa o ser humano ter sido feito à imagem e semelhança de Deus. Quando você compreender o que é que significa esta frase, sua vida vai começar, sua vida vai dar um upgrade. Você vai sair de uma dimensão inferior para uma dimensão superior, bem mais elevada, bem mais alta. A segunda coisa é que ele perdeu a sua referência ao sair de lá. Então o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, mas num certo momento de sua existência, ele perdeu a sua referência. Mas calma, perdeu sua referência se afastando da sua essência, tendo que se preocupar com muitas coisas para a sua sobrevivência. Isso acontece até hoje. Nós herdamos um legado de afastamento. Veja bem, a humanidade inteira, com raríssimas exceções, elas estão afastadas da sua essência. Todo ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, mas muitos, 99,9% dos seres humanos, inclusive os religiosos, os evangélicos, os cristãos, na sua grande maioria, estão afastados da sua essência. Este livro trata disso. Lembre-se que na apresentação eu disse que a NOE é uma nova maneira de olhar para aquilo que já está escrito. Entretanto, se afastar, agora vem a boa notícia, e se distrair com muitas ocupações, não apagou definitivamente o que o ser humano é em essência. A essência de todo ser humano está dentro dele. Deus nunca tirou, nunca tirará a essência do ser humano, o que representa a imagem e semelhança dele que habita esse ser humano.
Está lá dentro, está dentro de qualquer pessoa. De qualquer pessoa. Somos todos uma mesma coisa em essência. Porém, a diferença é que uns estão despertos para isso, outros estão com a mente apagada, amorfa, amortecida, sem ter esse conhecimento. E muitos religiosos, cristãos, ok? Então vamos lá. O ser humano, mesmo se afastando, não perdeu a essência. A grande preocupação de Jesus foi exatamente essa: resgatar o elo perdido, fazer o homem voltar a ser o que era, e sempre foi originalmente. O homem foi feito de uma forma originalmente, perdeu essa essência, e Jesus veio resgatar essa essência dentro do ser humano para que ele voltasse a viver segundo aquilo que ele é. Que é o quê? Originalmente, a imagem e semelhança de Deus. Voltar a expressar sua natureza divina. Nascer de novo, voltar à condição original, para desfrutar de vida abundante aqui na terra. Lembra quando Jesus disse, e nós vamos tratar muito disso mais para frente, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Mas o que significa ter vida abundante? Você sabe o que é viver de forma abundante? Você sabe qual é o que significa a proposta de Jesus? Um dos seus objetivos de ter vindo a esse mundo, e um dos principais, eu até arrisco dizer, foi para que o ser humano pudesse ter vida e vida abundante. Mas você vive de forma abundante? Você sabe o que é que isso significa? Desconfio que muita gente não sabe. Por isso que o mundo está assim do jeito que está. Por isso, tanto sofrimento, tanta angústia, tanto estresse, tantas doenças, tanta violência que existe no mundo, porque o homem se afastou da sua essência e deixou de viver a proposta divina, que é uma vida abundante. Então Jesus veio resgatar isso, certo? Veio trazer isso de volta à mente das pessoas. Dessa vez, não mais no isolamento, em um lugar de delícias materiais, como foi no começo no jardim, distante de desafios, mas em meio à adversidade que a vida apresenta. Então, essa vida abundante hoje vai ser vivida, desenvolvida, não mais num lugar isolado, no jardim, mas aqui mesmo, no meio dessa confusão toda que é o mundo, que é dessa complexidade que é o ser humano, enfim. É também a preocupação nossa viver na prática a condição original, despertar o potencial divino inerente para viver a vida de Deus na Terra. Outra coisa que as pessoas desconhecem o seu significado, e nós temos a preocupação de trazer isso à tona. Você entender o que é que significa viver a vida de Deus aqui nesta terra que nós habitamos. Porque muitas pessoas estão vivendo suas próprias vidas, a deriva, ao léu. Mas não é isso. O propósito divino não é esse. O propósito divino é você expressar a sua essência divina, que é a essência de Deus, e você viver a vida de Deus aqui na terra. Simples, poderosissimamente falando, esse é o plano, esse é o propósito. E é isso que nós vamos tratar até o final deste livro. Viver no Espírito, deixar que o caráter divino se manifeste por meio das nossas obras no viver diário. Deveria ser a preocupação principal, o assunto principal de todos os púlpitos, de todas as igrejas denominadas evangélicas. Isso. Mostrar isso para as pessoas. Né? Um desafio gigantesco, haja vista que estamos tão envolvidos com o secularismo e o materialismo, que pensamos ou achamos não ser mais possível, mas é possível. E você que vai nos acompanhar até o final, vai se surpreender com tudo que você vai ouvir aqui. E você vai dizer assim, eu nunca imaginava que fosse dessa forma.
mas é possível, é o propósito divino e ele não vai falhar no seu propósito. Porque ele vai contar comigo e contar com você, que somos os despertos para viver esta realidade. Jesus foi em vida a expressa imagem de Deus. E é isso que nós também devemos ser. Jesus foi em vida a expressa imagem de Deus, em vida, em carne e osso, enquanto esteve aqui. E é isso, meu querido, que nós devemos ser. A expressa imagem de Deus. Não viver mais a nossa própria vida, mas viver a vida de Deus na terra. Como disse Paulo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então é deixar que a minha vida seja suplantada, seja substituída, e que a vida de Deus comece a se expressar no meu viver diário. Podemos sim ter o melhor estilo de vida neste planeta corrompido. O plano de Deus é formar outros Cristos em cada ser humano. Muitos filhos. Para isso se tornar realidade é preciso abrir passagem. É preciso entender. É preciso dar permissão. É preciso querer que Deus desenvolva seu caráter em nós. Porque Deus, ao contrário de que muitas pessoas pensam, ele não é invasivo. Ele está disponível. É o plano. Mas ele levará o tempo que for necessário para que isso aconteça. Quem sai perdendo com isso, infelizmente, é a humanidade, que já deveria estar numa outra esfera, numa outra dimensão, há muito tempo. Mas a letargia, a lerdeza em entender o plano, e tem uma certa razão, porque se desviaram do caminho, as religiões desviaram-se do plano divino, enveredaram por outros caminhos que não têm nada a ver com o plano original, e aí as pessoas se perderam no caminho e perderam a oportunidade, mas ela está voltando, está sendo devolvida, né? Então precisamos abrir passagem, dar permissão, querer que Deus desenvolva seu caráter em nós. Não basta apenas saber, é necessário se abrir para isso. Devemos anelar por isso, com toda a nossa força, deixar que o Espírito Divino se manifeste por nosso intermédio, trazendo a essência de Deus que nos é inerente, mas está amorfa em muitas pessoas. Ou seja, muitas pessoas não despertaram ainda para isso. Temos a certeza que isso significa a salvação de toda a humanidade, do planeta chamado Terra. O que é que Deus quer? Se Deus tem algum desejo, o desejo de Deus é viver em você. O desejo de Deus é viver em você. E você consciente disso. Aí sua vida mudará significativamente, mudará da água para o vinho. Aí você alcançará outro patamar, você alcançará outro nível, você será elevado a um nível mais alto. Sua vida mudará completamente. Né? O que é que Deus quer? Além de viver em você, Ele quer se expressar por você. Você entende o que eu estou falando? Você tem deixado Deus se expressar por você? O que é que Deus quer? Além de viver em você, se expressar por você, Ele quer desenvolver em você todas as suas características. Isto é simplesmente fantástico. Aquilo que Deus tem, aquilo que Deus é, Ele quer expressar por meio do ser humano. Ele quer desenvolver essas características no ser humano. E Ele está fazendo. Falta
chegou a sua vez. Falta você. Falta você entender, falta você deixar isso acontecer. Para isso se faz necessário que você e eu aceite isso. Que você e eu permita isso. Dê a ele o seu aval. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir esta porta, entrarei em sua casa. Cearei com ele, ou seja, farei um banquete e ele ceará comigo. Então, esta é a apresentação, a primeira parte, o primeiro vídeo. E eu espero que a partir deste vídeo você se abra para este grande projeto divino para a sua vida. Que Deus quer mudar toda a nossa vida, quer mudar toda a humanidade. Ele quer se expressar tudo que Ele é, todo o seu potencial, por meio deste ser humano que Ele fez à sua própria imagem, conforme a sua própria semelhança. Mas que, como disse, se afastou por um período, e Jesus veio resgatar, religar o homem a Deus de novo. Mas o propósito é muito maior do que isso que a gente está vendo sendo pregado por aí. O plano é fabuloso, simplesmente fantástico, para mudar a vida individual de cada um, para mudar esse planeta. Quando isso for entendido na íntegra, o mundo alcançará um nível elevado de espiritualidade e a glória de Deus será manifesta neste mundo. E eu espero que você possa dizer: eis-me aqui, conte comigo. Não se trata de uma nova religião, não se trata de um movimento, simplesmente se trata de um resgate, de retornar para ser aquilo que sempre deveríamos ter sido desde o início. O resgate, o retorno, retornando à imagem e semelhança de Deus. Eu creio que Deus pode contar com você. Muito obrigado por hoje.